Meu nome é Márcia Junques e sou professora autora do caderno desta disciplina. Desejo que todos que estão realizando esse curso de especialização consigam realmente refletir sobre a reconstrução e o redimensionamento dos saberes docentes de professores da educação de jovens e adultos. Na educação de jovens e adultos, precisamos contar com profissionais abertos à troca de experiências, dispostos a aprender com o outro, que vibram com o avanço da aprendizagem de seus alunos e acreditam em suas capacidades, respeitando as diferenças sociais, culturais, religiosas, enfim, respeitando o direito do outro em seu ímpar, mas ao mesmo tempo sendo respeitado em seus direitos. Assim, a primeira questão que se coloca é a reflexão para nós professores ou pretendentes a professores do porquê ser educadores de jovens e adultos. Por quê? Certamente em cada resposta se obterá uma visão de educação, especialmente de educação de jovens e adultos, e também uma visão de quem são os educandos, do papel da educação junto a esses, do nosso papel enquanto educadores. Fazer formação de professores em EJA é partir desta reflexão de quem somos, que visões de mundo, de educação, de jovens e adultos temos, que desejo nos levam e interessam-nos por esta área de atuação. Ao longo de minha experiência em formação de professores, educadores em jovens e adultos, busco desenvolver características que possam contribuir para com a prática dialógica, prática crítica e potencializadora dos saberes das classes populares, conforme elenca Carmelato 2007. Algumas dessas características potencializadoras podemos elencar, então. Primeiro, que o educador de EJA seja um sujeito agregador, orientador do grupo, animador e propositivo, a fim de manter o grupo unido e perseguindo objetivos de aprendizagem comuns à turma. Num segundo momento, podemos perceber que esse educador tenha a escuta compreensiva, muito mais que avaliativa, uma escuta que busque entender o outro, descobrir sua lógica, sua fundamentação, pois isto sustenta visões de mundo. Uma terceira prática é a tolerância, que só é possível com muito querer bem, necessária para respeitar as diferenças. Um quarto ponto diz respeito à atitude de curiosidade, investigativa, querer muito mais entender do que dar respostas, ou induzir o educando a chegar na resposta correta, o que vem junto com a escuta compreensiva. O quinto tópico diz respeito à flexibilidade. Flexibilidade para lidar com o inesperado. E sexto e último tópico, o respeito. O respeito pelo tempo do outro, o que exige uma paciência também compreensiva, porque sabemos que no processo de aprendizagem, cada um tem um ritmo, tem um tempo para produzir suas próprias reflexões. Você já pensou em tudo isso? Bom, nos próximos dias você estará estudando esse caderno e ao ler a ementa da disciplina, perceberá que vamos tratar de temas como EJA e valores humanos, desafios e perspectivas da educação de jovens e adultos, inclusão e avaliação da aprendizagem na educação de jovens e adultos. Preparamos esse caderno a fim de que você possa refletir sobre sua prática e sobre os temas que são fundamentais na realização da educação dos jovens e adultos. Você perceberá que a história da educação de jovens e adultos, EJA, se mistura com a história do lugar social reservado aos trabalhadores, aos pobres, subempregados e excluídos. Entretanto, o lugar social, o lugar político, cultural, almejado pelos excluídos como sujeitos coletivos, tem nos levado a conceber práticas de EJA mais criativas, com o intuito de garantir a permanência na escola e a aprendizagem desses estudantes, levando em consideração algumas questões, como o professor percebe o aluno de EJA, como este aluno se vê, que conhecimentos tanto o professor quanto alunos trazem para a escola, como fazer com que o professor se aproprie da produção acadêmica. Você perceberá que, com base nas prescrições dos documentos e leis que regem a EJA, pode-se perceber que aos alunos da educação de jovens e adultos está garantida a condição de serem sujeitos de um processo educacional que valoriza seus direitos e a condição humana de não terem frequentado a escola em idade adequada.
A modalidade de educação para jovens e adultos, em sua legalidade, é considerada uma modalidade de ensino. Porém, sabemos, muito mais é de aprendizagem, que possui características próprias da sua especificidade, como, por exemplo, um olhar sobre a formação humana básica. Por isso, quanto menos institucionalizada for a EJA nas etapas de ensino, maior poderá ser sua liberdade de avançar em um movimento pedagógico que atenda à premissa da educação, educação como direito humano. Outro aspecto que permeia a formação dos educadores de EJA diz respeito ao tema da avaliação. Quando professores são indagados sobre o porquê avaliam, é bastante comum as respostas que afirmam que há necessidade de averiguação do nível de desenvolvimento do aluno, o que me parece bastante razoável, pois o desenvolvimento do aluno pressupõe o desenvolvimento de vários aspectos do ser humano, como a cognição, a emoção, a afetividade, a saúde, o modo de viver, porque cada sujeito se educa no processo social como um todo. Ele se desenvolve por meio das relações que são estabelecidas em sala de aula, nos intervalos das aulas, nos grupos que participam, na família e em todas as esferas que circulam. Assim, compreende-se que o conhecimento de um educando significa a formação de suas convicções, convicções sobre a sociedade, sobre a política, a família, sobre a afetividade, enfim, sobre todos os aspectos que compõem suas relações. E ainda afirmo com a experiência que desenvolvi nos vários níveis e fases educacionais em que já atuei. É nas classes de EJA, alguns dos poucos lugares que se faz a verdadeira educação para a formação da cidadania, o que permite culminar com um processo de avaliação formativa. Convido a todos e todas vocês que nos assistem para acompanhar a entrevista que realizamos com a coordenação de um projeto de educação de jovens e adultos que há uma década vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que buscam a escolarização. Olá, acadêmicos. Meu nome é Neivaldo da Silva, sou secretário de Educação do município de Gaspar, Santa Catarina. No final da década de 90, nós tivemos uma procura bastante significativa na Secretaria de Educação, especialmente por jovens e adultos, para a conclusão do seu ensino fundamental. Exigência essa, muitas vezes, das próprias empresas que determinaram que os mesmos concluíssem o ensino fundamental como condição, inclusive, de permanecerem nos seus postos de trabalho. Partindo daí, nós tivemos então em 2001 uma parceria com instituições de ensino, com o próprio Instituto Federal de Santa Catarina e criamos o programa Integrar, nessa parceria oferecendo a conclusão do ensino fundamental, os anos finais para essa demanda, onde naqueles anos conseguimos oportunizar a 150 cidadãos gasparenses a conclusão do ensino fundamental. A educação de jovens e adultos, hoje, uma modalidade de ensino, ela precisa ser cuidadosamente planejada, reorganizada, replanejada, porque é uma atividade muito dinâmica. Os estudantes nessa faixa etária, hoje, já de 15 anos para frente, nós temos que ter toda uma fundamentação de onde provém esses alunos, por que estão procurando a educação de jovens e adultos, de onde são provenientes, quais são os seus objetivos e, felizmente, temos feito esses estudos, temos feito essas buscas, inclusive pesquisando com os egressos da educação de jovens e adultos nessa década que passou, para saber onde estão, o que usufruíram, o que contribuiu à educação de jovens e adultos na continuidade dos seus estudos, na melhoria da qualificação no seu espaço de trabalho. Essa atividade vem sendo feita diariamente, eu diria assim, num planejamento coletivo, em atividades interativas com estudantes, com as comunidades, e desta forma nós estamos oportunizando a abertura de núcleos de estudos onde o cidadão está, em respeito
a esse cidadão que é sujeito, que tem necessidades, que tem perspectivas e que muitas vezes não teve uma oportunidade lá quando tinha seus 10, 15 anos de frequentar uma escola naquele período que seria o período ideal na fase de estudante. Então, nessa perspectiva, nós desenhamos hoje, com a política própria de educação de jovens e adultos do município, regulamentada pelo Conselho Municipal de Educação, essas atividades são desenvolvidas em eixos temáticos. Então, nós temos, cada eixo, 3 meses de estudos, né? E são 6 eixos, os quais cidade, expressão do mundo moderno, trabalho, emprego e renda, saúde e meio ambiente, comunicação no mundo globalizado, gestão e planejamento, pluralidade cultural e interações comunitárias. Então, são temas que são afetos diretamente ao seu objetivo de vida, aquele momento que esse cidadão busca a educação de jovens e adultos. E aí nós temos aí a inovação também com as interações comunitárias, que é uma carga horária destinada à frequência em teatros, em cinemas, em oportunidades que são desenvolvidas no município e às vezes fora dele, em regiões vizinhas, mas que são oportunizadas e está dentro da grade da educação de jovens e adultos, na grade curricular. Então, todos esses espaços, eles oportunizam abrir o leque de oportunidades, expandir a visão de mundo e também olhar outras perspectivas, outras possibilidades para esse jovem, para esse adulto, na modalidade educação de jovens e adultos. A avaliação ela é feita trimestralmente, ao final de cada eixo, e ela é compartilhada com os alunos, com as atividades, com as produções que são feitas ao desenvolver desses eixos, durante esses 3 meses. Então, ela é bastante participativa e ela precisa ser um processo significativo para o aluno, para os educadores, articuladores, porque às vezes é um ponto de retomada de algum eixo ou de melhoria da condição de trabalho e desenvolvimento desse eixo numa próxima turma, numa próxima etapa que vai se desenvolver. Então, é de forma bastante compartilhada que vem se dando esse processo de avaliação. E eu diria a você que, quando a gente tem esse processo, nós temos também depoimentos muito expressivos de pessoas, né, como nós tivemos uma senhora de 78 anos dizendo o seguinte, que hoje, fala dela, hoje não preciso mais do meu neto de 10 anos para ir ao centro da cidade pagar as minhas contas. Então, isso é cidadania, isso é respeito ao sujeito, é você oportunizar aquilo que lhe é de direito e certamente fará diferença dessa pessoa para ela e para a sociedade onde ela estiver convivendo. Primeiramente, dizer que, como o compromisso social da educação de jovens e adultos, ele é o acesso, a permanência e o sucesso escolar de todos que frequentam essa modalidade de ensino, o sucesso vem se dando pelas políticas que são adotadas para que a gente garanta esse acesso, essa permanência e o sucesso. O acesso por abrirmos os polos onde o cidadão está, seja ele no nível de conclusão do ensino fundamental, seja para se alfabetizar. A permanência está ligada também com a busca permanente de novas metodologias, de estratégias para se conseguir conciliar o estudante trabalhador com o estudante da EJA nos polos onde se encontra. Arrumarmos aí uma equação que facilite essa permanência. E o sucesso, pela dinâmica do processo, pelos estudos que são frequentes, pela qualificação dos articuladores, professores, para que eles possam, ao concluírem essa modalidade de ensino, também buscarem novas possibilidades, como vislumbramos já pessoas estudando em nível médio, pessoas cursando o seu nível superior, alguns que entraram lá no processo de se alfabetizar, onde mal e mal sabiam o beabá, e hoje estão nos bancos universitários. Isso é cidadania, isso é qualidade de vida, isso é respeito ao cidadão e, sobretudo, isto vem fazer com que nós tenhamos um país
cada vez melhor, cada vez mais desenvolvido e com uma condição social digna para aquele que é o nosso cidadão do dia a dia. Caros acadêmicos da pós-graduação, vocês tiveram aí uma pequena noção do histórico da educação de jovens e adultos do município de Gaspar, onde presenciaram pessoas que mal sabiam o beabá e galgaram os níveis de estudos e muitos deles, inclusive, estão hoje na universidade. Então, que vocês possam usufruir desse momento, dessa oportunidade em estarem se qualificando e melhorando os seus estudos e, certamente, o resultado quem colherá serão vocês próprios, na melhoria da qualidade de vida, na contribuição ao país, nas suas várias profissões que estiverem desenvolvendo e muito sucesso a todos como cidadãos, como seres humanos e como profissionais. Caros acadêmicos, educadores de EJA e futuros educadores dessa modalidade de ensino, encerramos essa apresentação do caderno da disciplina de Inclusão, Cidadania e Avaliação na EJA com a perspectiva que você, ao concluir o curso, possa compreender que os educandos de EJA não deveriam estar em nossas aulas por causa de suas diferenças, e sim por causa de suas semelhanças. É com esta visão que deve estar centrado o trabalho dos educadores que atuam na EJA. Entende-se que é na ação pedagógica dos professores que trabalham com as turmas de EJA que se podem desenvolver as ferramentas para o exercício da cidadania. Um bom estudo a vocês e um desejo de muito sucesso!